Fala galera, um excelente dia aí para todo mundo. Espero que estejam bem, seguros, saudáveis, contentes, alegres, dispostos e tudo muito maravilhoso na vida de vocês. Um grande beijo já de início. Gente, dando continuidade ao nosso conteúdo então, a semana passada a gente encerrou a maior parte da essência do relevo. A gente vai falar nesse segundo capítulo da apostila 3 algumas consequências aí. A primeira delas é alguns recursos minerais e onde a gente encontra. Tudo bem? Para a gente falar dessa aula, a gente tem que lembrar muito da nossa aula online que a gente teve a semana passada, da nossa aula, nossa live que a gente teve a semana passada. Lembrar daquelas três estruturas de relevo. Lembra? Então nós temos os escudos cristalinos, estruturas antigas, resistentes, as bacias sedimentares, áreas de sedimentação, e nós temos os dobramentos modernos, limites de placas, montanhas autônomas. Certo? Essas áreas, gente, dependendo do tipo de cada área, você vai ter algum recurso. Um recurso mineral, como ferro, como a bauxita, como estanho, manganês, ele vai ser comum em qual tipo de região? Uma região de escudo cristalino, com rochas magmáticas. De onde vem esse nome cristalino? Da cristalização do magma. Essa cristalização forma metais. Tudo bem? Um recurso já como o petróleo, ou o carvão, ou o gás, que são formados pela sedimentação de matéria orgânica, eles já são formados em regiões de bacias sedimentares. Tudo bem, galera? Mais pra frente eu vou explicar um pouquinho mais, não se preocupa aí. O primeiro conceito muito importante, gente, é o de indústria extrativa mineral. Olha o nome, já diz, né? É uma indústria de extração, então é uma retirada de itens da natureza, de minerais, muito intensa. Não é que nem a garimpagem, que é algo mais rudimentar, é um carinha lá com uma peneira, tal, uma picaretinha e vai tirando. Não, não. É um negócio industrial, maciço. É uma grande retirada de não só dos minerais que eles utilizam, mas de terras e uma série de outras coisas, o que causam muitos danos ambientais. A mineração hoje, seja ela a garimpagem, mas especialmente a indústria extrativa mineral, ela é muito responsável por muitos danos ambientais. Tudo bem? Então nós temos dois principais tipos: o velhinho atrasado, o rudimentar, e o mais moderno, o mais tecnológico, que extrai muito mais, que é o pá hoje em dia, a indústria extrativa mineral, que se liga já diretamente, como o nome diz, com as indústrias de transformação desse minério, como uma indústria siderúrgica que pega o minério de ferro e transforma no aço. Tudo bem? A gente tem sempre que saber relacionar aos danos ambientais. Dá uma olhada nessa imagem aqui, galera. Passar aqui. Essa é uma imagem da foto da Serra de Carajás, gente. Que fica lá no estado do Pará. É um dos estados com maior tradição mineral do Brasil. No meio da Amazônia. Olha o impacto, olha a área de escavação. Essa aqui, gente, tem centenas de metros. É uma área muito profunda mesmo. Em que é a maior área de extração de minério de ferro do Brasil. E como a gente vai ver, o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de minério de ferro do mundo. Tá? Mas e os impactos para a natureza? Tudo bem? Nós também podemos olhar aí com essa fotinho da mina na mina. Entendeu? A mina, na mina. Essa aqui, gente, é uma foto da mina mais profunda. Mina, agora falando sério, mais profunda do mundo. São minas de diamantes na Rússia. Dá uma olhada, gente. Olha a profundidade. Se vocês terem noção, compara com os prédios no fundo aí. Tudo bem? Minas de diamantes, elas têm que ser. Diamantes geralmente não são muito encontrados, na maioria dos casos, em profundidades rasas. Então eles têm que ser bem cavados. Só que tem aí alguns quilômetros de profundidade. Tá? Diferencia-se, então, obviamente, da garimpagem. Processo mais rudimentar, mais tradicional, que é a procura de metais preciosos ou algum outro tipo de metal, basicamente com técnicas bem antigas aí, já bem mais primitivas, tudo bem? Isso tem ainda? Tem bastante também. Causa danos ao ambiente? Causa danos. Por exemplo, a utilização do mercúrio para separar o ouro de outros metais, de outros minerais sem valor. E esse mercúrio ele vai contaminar, por exemplo, a água também, o que contamina os peixes e as pessoas que comem esses peixes. Então dá uma olhadinha, gente. Hoje em dia, você não pode falar de nenhum país no mundo, deixa eu diminuir aqui, nenhum país do mundo que produz todos os minerais que ele precisa. Então você tem que ter uma interdependência entre eles. O Brasil, por exemplo, ele é um país com grande riqueza mineral.
A gente vai ver um pouquinho depois o porquê. Mas ele não produz todos os minerais possíveis. Então ele vende muito para a China. Por outro lado, ele compra, por exemplo, urânio do Canadá. Você tem aí alguns principais produtores: Brasil, África do Sul, Estados Unidos, Canadá, Rússia, China, Índia, Austrália. São grandes potências minerais. Nesse caso, eu peguei o minério de ferro, mas você poderia pegar com vários outros exemplos. Dentro dessa discussão, gente, entra aí o conceito de terras raras, que apesar do nome não são bem necessariamente terras, tá? Não é uma questão do solo. É um conjunto de elementos químicos bem raros e bem específicos que cada vez mais são usados para produtos tecnológicos. Como assim tecnológicos? Chips de computadores, celulares, baterias, telas, produtos aí da última revolução industrial, da revolução da informática, da robótica, dos satélites, dos aviões. Então, produtos que são utilizados por quê? São mais leves, mais resistentes, mais energéticos, mais econômicos, têm diversos usos, mais versáteis. Então, consequentemente, quanto mais são produzidos produtos tecnológicos, mais aumenta o interesse por esses produtos. Então, quem detém essas áreas com os produtos bem específicos, que não cabe aqui falar muito nome e tal, são aí mais parte da química isso, né? Quem detém essa área de terras raras vai ter aí uma importância muito grande. E quem domina? Você tem dois grandes segmentos: a China, enquanto país, enquanto Estado, ou então as grandes empresas, chamadas de transnacionais, né? As grandes empresas de mineração, que independente do país onde tiver essas terras raras, elas vão ganhar isso. Tudo bem? Aí são duas discussões importantes. Primeiro, se são as transnacionais, se é uma empresa de fora que domina uma terra rara brasileira, esse lucro não necessariamente vai para a gente. Tudo bem? A segunda coisa é que é uma técnica de extração complexa, que se utiliza diversos elementos químicos e componentes artificiais. Então os danos à natureza são muito grandes também. Tudo bem? Então o Brasil, por exemplo, ele tem algumas terras raras. Deixa eu ver aqui. O Brasil ele tem algumas terras raras aí encontradas em minerais como monazita, loparita. Não precisa se preocupar muito com esses nomes, tá? Mas eles são muito utilizados aí, tudo bem? Então você tem aí uma série de áreas do Brasil. Qual é o problema? O Brasil ele não explora tão bem ainda esses minérios como um todo. A exploração deles, de maneira geral, é muito utilizada ou por uma ou outra empresa brasileira de grande porte ou por empresas estrangeiras, que não revertem necessariamente essa riqueza para o benefício da população. Tá? Dá uma olhada. A China detém aí quase 87%, já foi maior, do mercado mundial de terras raras. O Brasil, ó, por mais que ele tenha uma grande riqueza, é só 0,3%, tá? Então isso é problemático, porque um país só, ou algumas empresas, que é pior ainda, determinam o preço de um produto, que ele é muito importante, como a gente viu, tá? Então aí uma imagem de extração de terras raras, aqui no Brasil, no interior de Minas Gerais, por exemplo. Minas Gerais, nosso estado com maior tradição mineira. E nós temos um caso muito interessante do Brasil, que não é uma terra rara, é um mineral de fato, mas ele também se relaciona no sentido porque ele também tem um interesse muito grande em novas tecnologias. Ele é um mineral que ele é mais maleável, ele é mais resistente, ele tem aplicabilidades melhores na produção industrial. E o Brasil tem 98% do nióbio mundial. Isso significa dizer, se o mundo inteiro quer muito desse produto e o Brasil tem bastante, o Brasil ele pode lucrar com isso, né? A questão aqui, e não só do nióbio, mas qualquer riqueza que o Brasil tenha, ouro, prata, bronze, não só minerais, é o bauxita, ferro, mas petróleo, açúcar, qualquer riqueza que o Brasil tenha, a questão não é nem só a produção dela em si, mas é quem vai produzir e para quem. Ou seja, o Brasil pode começar a vender bastante nióbio? Tudo bem. A questão é, isso será revertido em benefício para a população? Aí é uma outra questão. A história brasileira nos mostra que os nossos recursos, os nossos interesses são muitas vezes deixados de lado em troca do benefício de um outro país, de algum grupo oligárquico que domina o Brasil, de alguma empresa de fora ou mesmo brasileira, enquanto que a população fica à margem dessas riquezas naturais. No nióbio, por enquanto, essa história vai se repetindo. Tudo bem?
A principal região de produtor de nióbio no Brasil é a cidade de Araxá, em Minas Gerais, próximo ao Triângulo Mineiro. Ela tem uma grande quantidade de produção, mas não só ela aí. O Brasil já produz bastante nióbio. A questão é justamente como utilizar esse recurso. Tudo bem? Aí uma foto então de mineração de nióbio lá na cidade de Araxá. Para encerrar já, gente, essa aula é um pouquinho mais curtinha mesmo, nós também temos o caso do lítio. O lítio, mesma questão, muito polivalente, mas especialmente utilizado em baterias. Desde baterias mais antigas, até baterias de carros elétricos, por exemplo, e de celulares e computadores, etc. Então, por isso, seu interesse ele vem cada vez crescendo. Seja por ser uma tecnologia alternativa aos carros movidos a petróleo, seja pelo interesse crescente por celulares, por computadores, por tablets, etc. Então o interesse é crescente. Aí, gente, o lítio ele é um exemplo muito grande, assim como o nióbio, assim como as terras raras, justamente. Quem controla, quem tem a maior parte desse mineral, desse metal, desculpa, é a Bolívia e o Chile. A maior concentração mundial está neles. Só que qual é o problema? É justamente essa ideia. Países pobres que exportam muito desse mineral. Mas será que esse mineral realmente traz desenvolvimento social? Então, tudo bem. O país tem bastante desse recurso. A questão é quem vai explorar ele? Para quem? Para onde vai esse lucro? Esse lucro vai para benefício da população, para ser investido em educação, em saúde, em transporte, em segurança, ou vai para grandes empresas internacionais? Na maioria dos casos, gente, quando um recurso está num país subdesenvolvido, pouco é aproveitado dele. A empresa ela pega esse recurso de maneira muito barata, paga poucos impostos, empregos ela dá geralmente aí mal remunerados, tudo bem? Essa é uma situação que é comum no Brasil, mas no mundo subdesenvolvido como um todo, no caso do lítio não é diferente. O lítio, gente, ele é muito encontrado em desertos que um dia foram oceanos, como o deserto de sal entre o Chile e a Bolívia. Como assim um deserto que um dia foi oceano? Gente, era uma região marítima com um limite convergente de placas tectônicas, ela se elevou. Então a montanha foi literalmente surgindo e levantando o oceano. Aos poucos foi secando, sobrando só o sal e outros minerais, como o lítio, por exemplo. E aí o que eles fazem? Eles criam essas piscinonas, que você fica bem coloridona mesmo, né? Que o lítio ele tem uma série de cores aí, dependendo das reações, e esperam secar a água e outros elementos para ficar só o lítio. Tudo bem? É isso que eles fazem aí. É até bem bonito de se observar assim, né, em região desértica. Aí você pensa, pô, bacana, legal, Bolívia é pobre, Chile é pobre, vai ajudar. Aí que tá a discussão. A parte mais importante dessa aula é justamente essa discussão. Tem um recurso mineral? Bacana. Como que eu vou aproveitar? Como eu faço para o aproveitamento desse recurso ser feito da maneira que preserve o meio ambiente e também traga desenvolvimento social à minha nação? Como que eu posso fazer para transformar isso em um interesse comum, um bem coletivo? Se é algo que está no território brasileiro, deve pertencer a toda a população e não a uma empresa de fora ou uma empresa brasileira ou uma minoria daqui. Isso não vale só para o Brasil, mas para vários outros países. Tudo bem? O Brasil também tem lítio, tá, gente? Só que é uma quantidade bem menor. A Chile, a Bolívia tem bastante. E alguns outros países, repara alguns países pobres também, como Zimbábue, como a Argentina, por exemplo. Tudo bem? Então o Brasil tem até, numa região muito pobre, que é o norte de Minas Gerais, tá? É algo que poderia auxiliar a gente aí em termos de desenvolvimento, mas, né, a questão é como aproveitar esse recurso. E por último, gente, é falar de algumas áreas de produção mineral do Brasil. Essas três primeiras, gente, a Serra de Carajás que eu mostrei a foto, o quadrilátero ferrífero que fica em Minas Gerais e o maciço do Urucum são regiões de escudos cristalinos. Lembra? Relevo planáltico, áreas já bem antigas, bem desgastadas, de rochas resistentes, de rochas aí magmáticas, que originam minerais como ferro, como manganês, como zinco, como nióbio, como a bauxita, certo? Nas áreas de bacia sedimentar, eu vou ter dois tipos de recursos. Alguns minerais mesmo, algumas rochas mesmo, como o arenito e o calcário, mas especialmente os chamados combustíveis fósseis, que eles vêm da sedimentação de matéria orgânica. A próxima aula eu vou explicar um pouquinho melhor. A plataforma continental, gente, é a região aí do nosso litoral.
tudo bem? É a região do relevo submarino mais próxima à costa que a gente tem. E é nela que o Brasil extrai boa parte do seu petróleo. Próxima aula conversa um pouquinho mais sobre. Então dá uma olhada, gente. O fundamental desse mapa ele é muito importante. Eu sei que ele está um pouquinho poluído, mas é observar essas duas classificações do relevo. Lembra? Eram três. Mas por que não tem a terceira? Porque o Brasil não tem dobramento moderno. Aquele relevo recente, montanha autônoma. Nós temos bacias sedimentares e nós temos escudos cristalinos. Olha as áreas laranjas, gente, dos escudos cristalinos em Minas Gerais, Bahia, Goiás, Pará. O quanto de minérios não tem. Nas áreas de bacias sedimentares, como aqui no sul, aqui na planície do Amazonas, lembra? Planície, bacia sedimentar, e no litoral e no oceano, nós temos extração de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, e é o que a gente vai falar na próxima aula. Então, o fundamental dessa aula são duas coisas: entender a relação entre recursos de uma área e o potencial de desenvolvimento dela, se isso acontece ou não, e onde vou encontrar determinado recurso. Recursos minerais metálicos, gente, ferro, manganês, bauxita, etc., eu encontro em área de escudo cristalino. Relevo antigo, relevo desgastado, relevo resistente. Os planaltos. Combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás, etc., eu encontro em áreas de bacias sedimentares, de sedimentação. Beleza? Tudo bem? Dá uma olhadinha então, uma imagem do quadrilato ferrífero em Minas Gerais, uma das maiores áreas de extração de ferro também do Brasil. O Brasil ele é um grande produtor de ferro, só que o que acontece, gente? Não adianta só produzir o minério de ferro e exportar ele bruto, que é o que o Brasil faz. Vale muito mais ele exportar, por exemplo, já o aço, que é ele transformado, por exemplo. Essa aqui é a região do pré-sal, que próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Tudo bem? Então o Brasil ele explora aí nosso petróleo em regiões oceânicas. Outro recurso que dá para explorar também nas regiões sedimentares é o sal, por exemplo, o sal marinho. Tudo bem, gente? Fiquem bem então, um grande beijo a todos, um abraço e